Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se eu sento o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online! Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês, meus amores e minhas amoras? E aí, estamos animados para essa live maravilhosa? Eu tô super animada aqui, tô como? No pique, pra gente falar sobre barroco, que é aquele assunto que a gente pensa assim, será que ele tem tanta importância? Gente, tem muita importância, né? Aliás, todos os assuntos, a gente fala sempre isso, os assuntos iniciais das aulas de literatura são importantíssimos. Por quê? Porque a gente vai identificar várias características nas outras escolas ao longo do ano e lá nas questões do Enem, né, acerca desses assuntos. E o grande desafio que o Enem propõe pra gente é justamente estabelecer essa relação do passado com o presente, né? Observar no que está acontecendo agora algo que aconteceu lá atrás. Então é importantíssimo entender, né, compreender o nosso passado histórico, nosso passado literário, enfim, para que a gente possa identificar e também conseguir, né, atingir a expectativa do Enem. Meus amores, meu nome é Tayana Araújo, professora de literatura aqui na turma de aprofundamento. Se eu fosse vocês, eu, vinha comigo, porque tá sendo legal. As aulas de aprofundamento têm sido literalmente aprofundadas. As discussões têm sido muito maneiras. Então, seria uma boa, hein? Mas vamos lá, vamos falar sobre o que você precisa saber acerca da escola barroca para o Enem. Então, meus amores e minhas amoras, como eu costumo dizer, né? Que o feminino de amores e amoras. Não sei se o diretor sabia disso, mas sabe, né? Igual povo e pova também. Eu costumo usar esta marca, até porque a língua é nossa, né? É viva. E nós somos os nativos, os filhos da pátria, filhos da língua, né? Fernando Pessoa diz que minha pátria é a língua portuguesa. Então, nós somos filhos dessa pátria mãe gentil. Podemos fazer o que nós quisermos com a língua que é nossa, não é isso? Ainda mais quando a gente conhece. Aí mesmo que a gente pode se apropriar, né? Não pode também se apropriar sem conhecer, mas conhecendo a gente pode. Galera, antes de começar, eu vou propor, a gente vai ao quadro rapidinho, só para eu mostrar para vocês aqui 2 padrões de arte importantes, tá? Então vamos lá. Toda vez que a gente pensa em arte, consequentemente em literatura, né? Porque aula de literatura, enfim, essa live, eu nunca consigo falar live, eu sempre falo aula, porque para mim é sempre aula, né? Que tá a professora que ativou. Aí já era, não consigo sair desse, não é um personagem, porque eu já nem sei mais quem eu sou. Porque eu sou tão mais professora do que Tayana, que às vezes eu até falo assim, meu nome é professora Tayana. Não, peraí, meu nome é Tayana. Mas meu nome é professora, não, peraí, meu nome é Tayana, gente, tô confusa. Normal, né? Filosofei, eu tô aqui, né? Gente, então, falando em filosofar, vamos pensar aí nesse padrão. Então eu vou botar aqui no singular a palavra padrão, tá? Mas eu quero pensar em 2. Esse padrão, eu tô me referindo à arte literária, que é a arte por meio das palavras. Muito bem. A gente tem o padrão clássico, tá? E o padrão medieval. Temos esses 2 padrões. Ao longo das aulas, a gente vai ver que cada escola se encaixa
num determinado padrão. Isso é muito importante, porque não é que eles sejam antagônicos, tá? Mas eles têm finalidades diferentes. A gente sempre consegue ver o hibridismo, a mistura disso ao longo das escolas, né? Não existe... A gente ensina, assim, barroco, arcadismo, romantismo, modernismo, por uma questão didática. Porque a gente sabe que a arte, como eu falei, assim, como a língua está viva, está em movimento. Então eu hoje, por exemplo, posso escrever lá um poema em que haja ali características, tanto, sei lá, barrocas, quanto árcades, enfim, né? E aí eu posso fazer, porque a gente pode, a gente é dono da língua. E a poesia é isso, a arte é isso, né? Ela não tem critérios. Eu estabeleço, nós, os artistas, estabelecemos. Porque todos nós somos artistas. Hoje eu tô que tô. Eu tô sinistra. Então, olha lá, gente. O padrão clássico é o seguinte. É aquela referência à mitologia e à cultura, no geral, greco-romana, tá? Então, aqui a gente tem mitologia grega e romana, tá? E aqui, não, aqui a gente tem uma referência de mitologia, vou chamar assim porque aqui a gente faz ciência, né? Cristã, tá? Minha letra está ótima, tá todo mundo entendendo, ainda bem. Então a gente tem esse padrão aqui, que é o padrão, né? Mitologia, cultura. Tudo isso aqui tem a ver com cultura, tá? Aqui, greco-romana e aqui, cristã. Eu botei grega e romana porque são culturas diferentes. A gente sabe que a grega bebe da romana e a gente sabe que a cristã bebe da romana, né? A romana bebe da grega e a cristã da romana. Mas vamos lá. Esse padrão aqui, é o padrão que a gente fala do equilíbrio, padrão de arte, né? Que tem a finalidade de expressar equilíbrio, ordem, tá? Exatidão, então a ideia das exatas, da matemática, da física, está tudo aqui. Quando a gente vê um templo grego, ele é todo branco, as colunas são perfeitas, assim, idênticas, milimetricamente calculadas, pensadas, tá bom? Então essa é a ideia do padrão clássico. A linearidade, o equilíbrio, a luminosidade. Os templos gregos, não só os templos, mas todas as arquiteturas que são gregas e depois, né, romanas, inspiradas nas gregas, elas são abertas, né? Para que a luz do sol entre e ilumine aquele lugar. Por isso a gente tem lá no século XVIII o iluminismo, né? É uma retomada desse pensamento, tá? Da iluminação, da razão, de você tentar explicar as coisas por meio do pensamento. E esse padrão aqui medieval, não, já é o extremo oposto. Ele propõe o exagero, né, a massificação de informação. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma igreja lá, qualquer católica, nesse início da igreja católica, né? Aquelas arquiteturas góticas, né? Em que a gente tem aquela quantidade de cores, de informações, né? Aqui, daqui a pouco eu vou dar um exemplo ali para vocês, tá? Eu vou mostrar. Então, temos esses dois padrões. Importante pensarmos que o barroco está aqui, ó. O padrão dele é medieval, tá? E o arcadismo, por exemplo, tá aqui. E o romantismo, aqui. E assim vai, tá bom? O padrão. Então, vamos voltar aqui. Pegar o meu controlinho, que está querendo fugir de mim. Voltei! Olha lá. Então, o que é barroco? O que significa barroco? Barroco é um penedo. O penedo é uma rocha, tá? Ou uma pérola de forma irregular. Olha lá, o padrão medieval irregular, tá? Sem algo que não é regular, ou seja, que não corresponde à exatidão. Muito bem. A gente tem dois barrocos, tá? O barroco europeu e o barroco brasileiro. O barroco brasileiro a gente diz que é um barroco tardio, tá? E existe toda uma discussão aí, que é a discussão, né, que o
Antônio Cândido, né? O que ele faz? Ele faz uma crítica, ele é um teórico, e ele faz uma crítica, ele diz assim, olha, talvez, né, a gente não possa considerar o barroco como brasileiro em si, porque a escola barroca chega pra gente aqui no Brasil no período em que a gente ainda é colônia. Nós ainda não somos uma nação, uma pátria, tá? Então existe toda essa questão aí envolvendo a nossa história. Então por isso que a gente diz que o barroco brasileiro é tardio. Aliás, tudo, quando a gente pensa, né, em comparação com a Europa, é sempre tardio, sempre vem pra cá depois, sempre segue assim um movimento, tá? Mas no caso do barroco demorou um pouco mais. Lá na Europa, o que é o contexto principal histórico do barroco? É o confronto que está havendo entre os cristãos protestantes e os cristãos católicos. Então a gente tem a reforma protestante, né, e a contra-reforma, ambas acontecendo aí no século XVI. Então, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Eis que surge Martinho Lutero. Ele não é o primeiro reformador, mas ele vai ganhar esse destaque porque ele é o primeiro a se manifestar de uma maneira mais marcante. Ele escreve lá as 95 teses, coloca lá na igreja, né, se eu não me engano, na de Constantinopla, eu não vou lembrar agora, mas é uma igreja católica. E aí ele põe lá a igreja, na igreja e propõe, em primeiro lugar, o principal ali que ele propõe é o seguinte, principal, a justificação não pode ser mais por meio de indulgência. O que eram as indulgências? O povo precisava pagar para que ele pudesse herdar um lugar no céu. Pagava tributos. E o Martinho Lutero vai falar que não, jamais. Peraí, eu não aceito isso, porque não é bíblico. Enfim, aí ele vai fundamentar de várias formas, eu vou dizer que a justificação é por meio da fé e não por obras. Então as pessoas não precisavam mais pagar aqueles tributos. Imagina o fervo que vai começar ali, principalmente na Alemanha. Com certeza não é Constantinopla, não vou lembrar agora a cidade, cara, nem a igreja. Mas enfim, não importa, você vai lá e procura depois, tá? Porque tem a igreja exata, não vou lembrar agora, em que ele pregou, né, fixou as 95 teses. E aí, ele vai causar uma instabilidade enorme para a Igreja Católica, que é totalmente centralizadora. Quando a gente pensa ali naquela pirâmide, a gente vê que o topo da pirâmide feudal é o clero. Então a igreja tem total poder. Conforme esses movimentos vão acontecendo, o Renascimento, depois a Reforma Protestante, a igreja vai perdendo o poder. E aí ela tem uma ideia. Vamos usar a arte, né, para tentar ocupar, voltar a ocupar esse lugar de destaque. E aí a gente tem então o barroco. O barroco é a arte contra-reformista, é a arte que a Igreja Católica vai usar, né, para dar o seu recado. E aqui no Brasil? Eu acho que o diretor podia dar uma pesquisadinha aí para mim, né? Igreja do Castelo de Wittenberg. Ela aí mesmo, é de Wittenberg. Perfeito. Então, de Constantinopla. E tá na Alemanha. Enfim, eu tô louca. Não tem mais porque é tanta aula, é tanta igreja, que a gente uma hora se perde. Mas é isso. Wittenberg. Perfeito, exatamente. Isso aí. Ele coloca lá as 95 teses e causa Não, são muitas guerras, né? Muita morte vai acontecer. O negócio é sinistro. Bem, o barroco brasileiro. O barroco brasileiro vai acontecer, vai vir pra gente aqui num período colonial. Como eu falei, nós ainda éramos colônia de Portugal. Então, a rigor, ainda éramos portugueses e não brasileiros exatamente. Por isso que Antônio Cândido traz essa reflexão de uma literatura que ainda não pode ser considerada brasileira de fato, tá? Séculos 16 a 17. Aqui no Brasil, quando a gente estuda o barroco, a gente fala que o barroco é o século, a gente faz referência ao século 17, 18, arcadismo e assim sucessivamente, justamente por conta dessa questão, né, de ser uma escola aqui no Brasil tardia. Bem, aqui eu trouxe, ó, para vocês duas coisas que eu quero
comentar sobre aqueles padrões ali que eu mostrei, tá? Então a gente tem, na primeira imagem, a igreja e convento de São Francisco de Assis, em Salvador. Gente, eu tive a honra de visitar esse lugar. Pensa o seguinte, eu fiz grego. Todo o meu padrão estético, eu tenho muitas referências da cultura greco-romana, principalmente da cultura grega, porque os romanos, para mim, são os meus inimigos, eu não gosto deles. Vocês sabem que os romanos depois vão dominar os gregos, né? Enfim, então eu não gosto deles. Mas, então o meu padrão estético ele não é muito medieval. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Realmente deu certo, porque quando você entra numa igreja desse tipo, barroca, a emoção é garantida, não tem o que fazer. Eu já sou emotiva, emocionada, apaixonada do nada, né? Assim, me apaixono, tô andando, apaixono pela árvore, não sei o quê. Agora ali foi sinistro. E quando eu entrei, o guia falou para que nós entrássemos de olhos fechados. Aí a gente ficou de olhos fechados. Eu já gostei, né, desse negócio experimental da arte. Aí posicionou a gente assim pro altar, né? E aí falou para abrir os olhos. Gente, eu fiquei emocionada na hora, porque o dourado, essa coisa da luz, né, da claridade com a questão do escuro, que a gente vê muito no barroco, essa dualidade. Muitas estátuas, né, os muitos santos, eles realmente causam um impacto. E essa era a ideia, né? Porque o padrão clássico é o padrão da razão e o padrão medieval é o padrão da emoção. São estratégias para provocar emoção na gente. Esse quadro aqui, que é o quadro Nascimento de Vênus, né? Ele é renascentista. Eu trouxe para aqui para aula por quê? Porque existe, por exemplo, no barroco italiano, e a Itália é o berço do Renascimento, existe uma relação muito forte entre a obra renascentista e a obra barroca. Em alguns momentos a gente pode até ver marcas do Renascimento na obra barroca, tá? Isso aí é uma curiosidade que eu quero trazer para você. Ali a gente vê quem é Vênus. Vênus é a deusa do amor e da beleza grega e para os romanos ela vai ser chamada de Afrodite, tá? Bem, ali é o nascimento dela. Observa que a gente vê ali nessa obra, né, o corpo, a divindade nua. E aí a gente chama de sensualismo. Esse sensualismo não é erótico, não, tá? É o sensualismo voltado para uma religião, para uma mitologia. E a gente vai ver isso muito nas obras, né, barrocas. A gente vai ver essa marca renascentista nos momentos em que a gente vê Cristo, por exemplo, sendo desenhado. Porque Cristo, quando vai ser crucificado, normalmente, né, são esses quadros barrocos, Cristo está seminu, exatamente como a Vênus está ali, né? Então, a nudez, a gente vê muito bem marcado o corpo de Jesus, né? Toda a sua anatomia e também a marca dos detalhes ali, né, dos flagelos, enfim, da violência. Então, isso a gente chama de sensualismo, mas não é sensualismo erótico, é só a nudez. E essa nudez, ela é essencialmente renascentista, tá? E a gente vê também na obra barroca. Muito bem, temos então aí as características gerais para vocês, né? Então, a gente tem o barroco tendo aí uma arte rebuscada e exagerada. Rebuscada tem mais a ver aí com o vocabulário, com o léxico. É a escolha de palavras sofisticadas, tá? É menos simples. É uma ideia meio segregadora, né? De você selecionar o público para o qual você está dirigindo o seu discurso. Exagerada porque é medieval. O exagero provoca a emoção, tá? E a confusão, né? A gente sabe que o barroco é dualista, essa coisa do bem e do mal, esse confronto, né? O certo e o errado, o corpo, a alma e tudo mais. Valorização dos detalhes, e aí a gente vê, né, em Minas, em Ouro Preto, há várias igrejas. A gente tem uma lá central, que eu acho que é a da Matriz, em que a gente tem várias obras do Aleijadinho. Não sei se vocês já foram lá, o diretor está ali concordando. E a gente vê... Desculpa, gente, estou seca aqui. A gente vê os detalhes, né, muito marcados. A gente vê a ideia de mostrar por meio da obra barroca, né, ali rococó, né, que a gente chama, aquela técnica,
o detalhe mesmo mais real possível, justamente também para te emocionar, né? E aí a gente tem o dualismo é uma herança renascentista também, porque é aquela coisa do bem e do mal, né? O homem ou Deus? Deus está no centro de todas as coisas? Ou o homem? Peraí, tô meio confuso. Eu sempre achei que as coisas vinham, né, os pensamentos estavam organizados de uma forma X. E agora eu tenho acesso a outras muitas formas de pensamento. Fico confuso. Imagina, você aprendeu sempre a sua vida inteira que uma coisa era correta. E aí um belo dia alguém chega pra você e fala, não, isso aí que você aprendeu não é correto não, o correto é isso aqui. Você fala, caramba, peraí. Então, essa galera tá passando por uma confusão enorme, tá? E em aspectos sagrados, religiosos, que são tudo, né? Tudo pra gente. Mexe com as nossas convicções de vida, de morte, de tudo, né? Então, eles estão bem confusos, bastante confusos, né? Eu devo, então, seguir os meus prazeres, dar ouvido aos meus prazeres carnais ou não? Peraí, eu aprendi sempre que não, mas agora eu tô vendo que eu posso? Ih, meu Deus, peraí. A pessoa fica ali confusa, inclusive até hoje a gente fica. Eu sempre falo, né, que eu cresci na igreja protestante e eu sempre fui muito dualista, porque quando você vai para a universidade, quando você vai para outros universos, você começa a ouvir as coisas, você fica assim, caramba, peraí, né? E se você não tiver equilíbrio, tiver maturidade, pensar, refletir e perceber que as coisas são relativas, que são mundos diferentes, propostas diferentes, você fica realmente confuso. No início, confuso. Imagina, eu cheguei ao UERJ com 17 anos, não tinha nem completado 18, né? E eu ouvia X, e lá eu ouvi Y, mas não é porque o X é diferente do Y, não é isso, é porque são perspectivas diferentes, esses são dois mundos diferentes, o mundo da ciência e o mundo da fé, do que a gente acredita, né, das nossas questões pessoais, e aí claro que gera um confronto, óbvio, e isso é bom, porque a gente precisa ser uma metamorfose ambulante, né, o tempo inteiro mudando, melhorando, progredindo, avançando, por isso somos seres humanos. Essa é a grande diferença. O ser humano, ele é isso. Ele avança, ele muda. Ele até também se arrepende, né? A gente tem todas essas virtudes aí, que são virtudes para mim. A obscuridade, a complexidade e o sensualismo, já comentei com vocês, tá? Então, nós temos na literatura barroca duas linhas. O cultismo ou gongorismo, né? Que é a técnica voltada para o jogo das palavras, tá? E aí a gente tem o preciosismo. O que é o preciosismo? Hoje a gente estuda o preciosismo como um vício de linguagem, que é aquela arte de você falar muito enfeitado, muito bonito, né? E ninguém entender nada. É isso. Então você usa palavras que já não fazem mais parte da realidade linguística daquele momento. O preciosismo é isso. Usar palavras sofisticadas demais e que as pessoas acabam não entendendo, tá? E o conceptismo, ou quevedismo, que é o jogo de ideias. E aí, mais uma vez, a influência renascentista, a retórica. A retórica é uma disciplina grega, né? Que vai ser trazida pelos sofistas, vai ser também, né, trabalhada por meio de Aristóteles. E Platão vai também fazer algumas considerações. E a gente tem a retórica como a arte do bem falar. Então, são estratégias argumentativas para que eu saiba colocar de maneira adequada as minhas ideias, para que eu possa seduzir o meu público, tá? Isso a gente tem no barroco, lá no conceptismo. E aí, agora, para fechar, eu trouxe dois textinhos para nós vermos o outro lado da moeda. Porque assim, a gente costuma estudar sempre por meio de um padrão, mas como é uma live, é uma parada diferente, uma curiosidade, eu trouxe para vocês aqui o nosso amado Padre Antônio Vieira, que vem, ele é barroco, é a nossa referência da prosa barroca brasileira, e ele vem mostrar que ele não concorda muito com esses ideais não. Olha só, vamos lá. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear.
Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? Está falando em jogo de palavras, né? Se uma parte está branco, da outra há de estar negro, ele está falando do dualismo das ideias. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz, sem ter confronto. Ele propõe ali um equilíbrio, que a gente já vai ver depois lá na frente no arcadismo. Então ele já vem com uma ideia ali, né, também clássica de pensar, viu? Por isso eu quero dizer para vocês que as coisas estão sempre relacionadas. Embora ele seja um padre católico, jesuíta, ele tem também influências, né, do pensamento renascentista. Olha lá. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim, há de ser o estilo da pregação. Muito distinto e muito claro. E para fechar com chave de ouro, tá, eu trouxe um pedaço, um fragmento de um soneto. O que é um soneto mesmo, gente? É aquele poema que se organiza da seguinte forma: 2 quartetos e depois 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos, seguidas, né, de 2 estrofes com 3 versos. O poeminha que eu trouxe para vocês, pra gente, né, o soneto, é do Gregório de Matos. Ficou ali esse padre Antônio Vieira ali do texto anterior, a gente ignora, tá? É o Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira, a gente leu agora. Gregório de Matos é conhecido como o Boca do Inferno. Por quê? Porque ele falava muitas coisas que muita gente não queria ouvir. Ele gostava de conflito, ele gostava de provocar também reflexões. Por isso a arte, né? A arte salva. Se não fosse a arte, a gente, né, não sei o que seria de nós. Nietzsche gosta muito de falar sobre isso, né? Nietzsche fala algo do tipo: a arte nos ajuda a arte nos salva da verdade. Algo assim que ele fala. Quer dizer, a verdade é muito dura, né? E a arte nos aproxima aí de uma sensação melhor, nos dá uma certa paz, às vezes causa também uma perturbação, mas essa ideia nos tira do cômodo, né? Do lugar de comodismo. E aí, o soneto tem o seguinte título: Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Então, o Gregório de Matos, ele tem vários sonetos religiosos cristãos. A Nosso Senhor Jesus Cristo é lindo, indico que vocês leiam. É muito bonito, ele fala de perdão, de arrependimento, ele fala de Cristo, da ovelha perdida. Mas também, ele é barroco e também fala de amor. Olha aí, ele está falando de amor, tá? Ele está falando de saudade, de tristeza. Olha o que ele fala. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Mas ai que andou amor em ti prudente, pois, para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Então a gente consegue perceber o barroco aí? Como? Não é religioso. Ele não está falando de Jesus, ou de Nossa Senhora, ou de algum outro santo. Ele está falando do amor, né? Tudo bem. E aí, como a gente percebe o barroco? Por meio do paradoxo. O paradoxo, que é uma figura de pensamento que evidencia o dualismo. Então, olha lá, ele fala: o fogo que é brando, o fogo não é brando, a neve que queima, a neve não queima, né? É o fogo que queima. Ele fala, neve ardente, e ali embaixo também, chama fria, não dá para ser a chama fria. Então, essa ideia paradoxal mostra o quanto ele está confuso, atormentado com isso que ele sente, que ele julga ser pecaminoso, mas ao mesmo tempo ele sente, aí faz o quê? Né? Ser ou não ser? Eis a questão. Galera, fico por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido muito. Me esforcei bastante para essa live ser incrível, tá? Um beijo pra vocês, boa semana e a gente se vê por aqui, tá? Aulinha de aprofundamento, não esquece. Beijo! Fui! Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.